Podcast Inspiração, com a apresentadora Gal Pereira. Venha se conectar com profissionalismo de alta performance, divulgar o seu negócio com muito network. Inspiração é deixar seu legado. E bem-vindas a mais um podcast Inspiração. Eu sou Gal Pereira, muito obrigada por me dar a oportunidade de entrar aí no seu lar, na sua casa, no seu empreendimento, para falarmos sobre negócios, para falarmos sobre prosperidade e para falarmos também sobre literatura, sobre mulheres que estão fazendo algo extraordinário, deixando o seu legado através da escrita. E hoje eu estou aqui com duas escritoras, mulheres extraordinárias, que vai falar tudo sobre o nosso livro Mulheres Inspiradoras. E eu quero, nesse momento, apresentar a nossa primeira convidada. Ela é contadora, ela é empresária, mentora de empresários, escritora, uma mulher imparável. Monalisa Mata. Monalisa, minha querida, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast Inspiração. Se apresente aí para a nossa audiência. Quem é essa mulher imparável? E aí, pessoal? E aí, imparáveis? Eu sou Monalisa Mata, contadora, né? Como o Gal falou aqui, tem um currículo, de certa forma, extenso, mas mais do que tudo, né? Eu sou apaixonada por pessoas e apaixonada por empreendedorismo. Eu sou uma multi-empresária e hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho, né, sobre a minha história de vida e sobre a minha experiência com esse livro maravilhoso, com a direção da nossa querida Gal. Maravilha, maravilha. Hoje o nosso dia vai estar, assim, incrível. Eu estou, assim, muito feliz. Meu coração está realmente ardendo em felicidade, sabendo que essas mulheres poderosas deixaram o legado dela através da escrita. E eu quero apresentar para vocês também essa mulher incrível. Ela é gestora, ela é líder e ela é gerente da Livraria Leitura. Ana Carla, minha querida, seja muito bem-vinda mais uma vez, né, no nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Se apresente aí para a nossa audiência. Quem é essa mulher inspiradora? Pronto. Sou Ana Carla, né, gerente da Livraria Leitura, né, estou entrando no meio dos livros agora, né, atualmente, para estar mostrando um pouquinho da minha história, né, para você estar conhecendo, né, a minha história por trás dos livros. Maravilha, maravilha. E nesse momento eu quero dar um alô especial para a TV Mais, aí no Rio Grande do Sul. Sim, nosso podcast passa aí toda sexta-feira, às 15 horas, no Rio Grande do Sul. Um abraço especial aqui da Bahia. Quero mandar também um abraço especial para todos os nossos ouvintes da Rádio Empreendedora, o qual eu tenho um programa que é Empreendedorismo Feminino. Nosso programa hoje, ele passa também na Angola, ele passa também na Bolívia e todo o Brasil. Quero que todos vocês aí que estão assistindo o nosso episódio recebam com muito carinho o abraço aqui no nosso podcast Inspiração. Monalisa, minha querida, o que te levou a dizer sim para esse livro inspiracional? Principalmente expor, né, uma parte tão íntima da sua história como coautora. Você que é uma mulher tão inspiradora. E de verdade, Mona, estou muito feliz, muito honrada em ter você como parte, né, desse livro, com essas mulheres inspiradoras. Você que tem uma história tão linda. Me fale, o que foi que levou você a dizer sim para esse projeto? Primeiramente, porque eu confio e acredito muito no seu trabalho, né? E Deus já tinha colocado no meu coração que eu precisava começar a caminhar cada vez mais, intencionalmente, com mulheres como você, né? Você realmente, de fato, né, é uma inspiração. E depois, por que, Gal? Eu já escrevi, né, alguns livros, mas eu entendi que esse era o momento inicial, esse livro, essa participação nesse livro é o pontapé inicial de uma forma de contar para as outras pessoas também a minha história, né? Quem me conhece, quem caminha comigo já sabe um pouco da minha história, mas eu entendi que
como eu falo, né? Ser inspiração, então vamos ser inspiração, abrindo, né, a história da minha vida, um pouco do que eu passei, de sofrimento, de conquistas, de vitórias, muito mais vitórias do que de sofrimento, porque a gente precisa transformar cada queda, né? Cada derrota em uma experiência de vida e, de fato, não só falar que é uma inspiração, mas ser uma inspiração para outras pessoas. Então, eu entendi que a minha história precisava alcançar, sair de mim, sair do mundo que estava só na minha cabeça, né, e nas minhas memórias, e alcançar outras pessoas. Que coisa linda, né? E eu lhe digo, de verdade, Mona, eu fiquei muito feliz, emocionada. Em muitos momentos eu chorei de felicidade quando eu vi a sua história. A sua história é muito linda, é muito impactante, né? Esse livro, ele tem um gosto muito especial. Porque Mulheres Inspiradoras, realmente, vocês são mulheres inspiradoras, mulheres imparáveis, mulheres que estão deixando um legado para essa geração. E o seu capítulo é o primeiro capítulo, ó a responsabilidade. Verdade. Ele é a verdade que me tornou imparável. Então dá um spoilerzinho aí rapidinho para nossa audiência sobre o seu capítulo. Eu, durante muito tempo, eu tentei ser forte, né? Mas ser produtiva, funcionar, mas eu tava ali o quê? Quebrada, fragmentada, né? Então eu percebi que essa minha travessia poderia ajudar outras pessoas. Quando eu adquiri eu fiz um curso, né, eu recebi, na verdade, uma análise comportamental, né, que estuda profundamente o comportamento, o ser, né, o autoconhecimento. Por quê? Porque a gente nasce, cresce, desenvolve e morre, é isso que a gente aprende. Então a gente não aprende que a gente precisa entender sobre o seu sentimento. Se você, né, tá triste, por que está triste? Eu, depois que eu fiquei viúva, eu passei 7 anos sozinha. Então, nascer, crescer, se desenvolver e morrer não ensina a você que você precisa entender o que é solidão e entender o que é solitude e conviver com essas duas coisas. E conseguir lidar com isso, né? Psicólogo, psiquiatra é muito bom, ajuda, você precisa, mas... Porque a busca do autoconhecimento é que vai fazer você se libertar. Vai fazer, porque já diz a palavra de Deus, né? Que conhecimento liberta. Liberta mesmo. Então, através dessa análise, através do autoconhecimento, estartou dentro de mim, rompeu. Virou a chave. Virou, né? a chave. Então, eu entendi que eu preciso de fé, eu preciso de estratégia, eu preciso de posicionamento. Mas eu preciso, mais do que tudo, que agora é o alvo mesmo, a chave da minha metodologia, que eu criei essa metodologia. Nós vamos falar sobre ela daqui a pouquinho. Eu entendi que eu preciso ser metodologia maravilhosa. fiel a mim mesma primeiro. Verdade. Para eu poder compartilhar o que eu tenho de melhor com as outras pessoas. Uau, gente, é incrível. E esse método que Mona Lisa tem, ela vai falar daqui a pouquinho sobre esse método que tem transformado em empreendedoras, que tem transformado a vida de empresárias e empresários também. Está muito forte, está muito forte. E eu quero agora também agradecer a Ana Carla, desde o primeiro dia que eu conheci a Ana Carla, né? Já fizemos vários lançamentos lá na Livraria Leitura. Inclusive, o nosso lançamento agora vai ser de novo na Livraria Leitura, que para mim é a melhor livraria que tem aqui em Salvador, que está no mundo, hein? Me conectei muito. E ter você aqui, Ana, é uma maravilha, é uma bênção, né? Estou muito feliz e honrada. A sua história realmente é maravilhosa. O seu capítulo é o capítulo número 3. Ele fala o legado da mulher inspiradora. Dá um spoilerzinho aí sobre esse legado. Pronto. Quando eu pensei nesse título, né, eu fiz toda uma análise da minha trajetória, né, não só profissional, como também pessoal, né. Então, o nome legado, eu costumo dizer que não é aquilo, né, que a gente carrega pra gente, é aquilo em que a gente consegue transcender além da gente, né. Então, o legado é aquilo que eu sei que vai ficar, né, após a minha partida, é algo que eu vou deixar para meus futuros filhos, meus netos, meus familiares. Então, o legado ele transforma também, né, através disso que a gente consegue, né, transformar a vida de outras pessoas, onde outras pessoas conseguem, através da nossa história, se inspirar,
né? Saber que muitas mulheres, principalmente, têm essa questão de não achar, né, que não vai conseguir alcançar, né, o seu objetivo profissional, até o seu objetivo pessoal. E a gente está aqui para poder mostrar que sim, elas conseguem, é possível. Né? Não existe limitações, né, de achar que não vai conseguir, de que não vai poder, de que o mundo não vai enxergar. Né? E eu acredito que, primeiramente, a gente tem que se enxergar, tem que enxergar o nosso valor, não buscar a validação do próximo. Né? A gente precisa se validar e se autoconhecer para que a gente possa passar o nosso conhecimento para o próximo e que o próximo também enxergue isso na gente. É verdade. E quando eu peguei o seu capítulo, que comecei a ler, né, a sua história, menina, tanta de coisa que você já passou. Meu Deus. Sim. E ali sempre com aquele jeitinho, né, de uma mulher líder, mas com cautela, com calma, indo ali pelas beiradas, mas com muita sabedoria, né? Ajudando outras pessoas. Você realmente está deixando um legado muito forte, né? Nesse livro. E eu estou, assim, realmente impactada com a qualidade da história de cada um de vocês. Parabéns, parabéns. Além de ser linda, né, Cal? Inspiradoramente linda. É verdade. E eu queria, Ana, fazer mais uma pergunta. Me fale um pouquinho sobre a liderança que você faz, né? Que você trabalha com homens, mulheres, que é uma equipe muito grande, né? Como foi que você conseguiu chegar a ser gestora? Conte aí um pouquinho, uma história rapidinho aí, para que nossa audiência consiga entender de onde você veio, a trajetória, de onde você veio e como você está hoje, esse percurso que você conseguiu fazer. Me fale aí. Pronto. Inicialmente, eu entrei na livraria, né, como caixa. Entrei, né, perto ali de final de ano, então era aquela correria, né? Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Então, eu sempre tive essa questão de eu vou fazer além do que me é pedido. Sabe, eu quero mais, eu sempre tive ambição, sabe, eu nunca entrei em empresas achando que eu ia morrer no setor em que eu entrei. Então, eu sempre tive curiosidade de conhecer como é que funcionava o operacional das empresas por trás, né? Então, eu tive essa curiosidade, eu tive esse despertar mesmo, sabe, de deixa eu entender como é que funciona. Então, eu fui mostrando, né, que o meu objetivo na empresa não era ser caixa. Né? Então, eu fazia tudo o que me era pedido, além do que também me era pedido. Eu queria mostrar de que eu era capaz de sair do setor em que eu estava. Então, com poucos meses, eu fui promovida para o setor financeiro da loja, né, em menos de um ano. Maravilha. E ali, né, eu tive essa virada de chave, porque eu passei a conhecer e ter responsabilidade de que talvez no caixa eu não teria, mas eu também já tinha essa curiosidade, essa bagagem, essa agarra de estar aprendendo. Então, o financeiro, para mim, eu acho que foi uma virada de chave. Muito grande. Sabe? De entrar e dizer, poxa, é isso que eu quero, sabe? Para mim, eu quero aprender, eu quero me desenvolver. E foi ali no setor financeiro que eu passei a lidar diretamente com os donos, lidar diretamente com os sócios. Querendo ou não, passei a lidar diretamente com os líderes. Então, foi ali que eu comecei a entender como é que funcionava o operacional. Né? E fui mostrando interesse, ótimo, amei, obrigada pela oportunidade do financeiro, mas eu quero mais, sabe? Maravilha. Eu quero crescer, eu não quero só isso. Eu saí de um patamar, fui para outro, mas eu quero mais. Então, quando veio a promoção da gerência, foi um sonho para mim, né? Então, eu passei a ter, óbvio, o dobro de responsabilidades. Hoje eu não lido somente com mulheres, eu lido com homens. Né? Então, a gente tem que ter, eu costumo dizer que é aquele jogo de cintura, sabe? Principalmente, né, ter inteligência emocional, que eu falo sempre. E a gente entender, se conhecer, né, para que a gente consiga passar tranquilidades. Eu costumo dizer que o gerente, ele tá ali para poder intermediar conflitos, ele tá ali para poder entender, né, os seus colaboradores. Então, ele precisa ser o pilar. Né? E gostar de gente, né? Gostar de gente, verdade. Principalmente. Tem que ter muito jogo de cintura. Um bom gestor tem que gostar de pessoas. Né? E esse perfil, né, Cal, falando aqui, eu sei que seu programa fala bastante sobre empreendedorismo também. Sim. Esse perfil é interessante porque você não está na média das pessoas, você está na exceção. Né? Você está na exceção, na parte das pessoas que prosperam, porque você é uma intraempreendedora. É verdade. Você empreende dentro da empresa de alguém.
E só consegue fazer o que você está fazendo por quê? Porque você entendeu qual é a missão, visão e valor e assumiu aquilo. Sim. E sem falar que, apesar de que ela começou em um setor e foi para outro, mas ela desenvolveu essa parte técnica. Porque também. ela quis. Parte de Tem gestão. pessoas que ficam ali e tudo bem, mas você é uma pessoa que tem visão estratégica, uma pessoa proativa, e as pessoas pensam, mas a empresa é dos outros, né? A empresa é de outra pessoa, né? Mas eu costumo, principalmente, passar para as pessoas que, se você não consegue, né, gerenciar uma empresa de outros, né, de terceiros, você nunca vai conseguir gerenciar a sua própria empresa. É verdade. Então, acho que todo empreendedor, ele começa com a empresa de alguém. E ali ele desenvolve habilidades e ali ele cresce na própria empresa dele, ele abre uma empresa, ele abre um negócio, ele abre um empreendimento, mas aquele conhecimento ele adquiriu na empresa de terceiros, ele não expandiu o negócio do nada. Ele teve que passar por uma escola da vida, que eu costumo dizer que é a escola do profissionalismo. É isso aí, parabéns, Uau, parabéns mesmo, me inspirou. Mona Lisa maravilhosa. Em que momento da sua vida você percebeu que não precisava mais ser forte o tempo todo, mais inteira? Que nós mulheres estamos todo momento nós estamos precisando. A gente fala, não, eu tenho que carregar o mundo nas nossas costas, mas eu quero que você que está aí do outro lado saiba que você também não é Mulher Maravilha. Vamos tirar essa capa de nós que nós não somos Mulher Maravilha. Então eu gostaria que você falasse em que momento teve nessa virada de chave que você realmente... Então, foi quando eu entendi que força não é resistir para sempre. É ter coragem de fazer o que precisa ser feito. Então, durante muito tempo, eu achei que ser produtiva, né, é estar produzindo, e na verdade não é bem assim, certo? Então, eu confundi o quê? Força com sobrevivência. Sim. Eu fazia muitas coisas e fiz muitas coisas por sobrevivência. Então, você acaba entrando naquele looping, você acaba entrando no automático, você acha que porque você está fazendo muita coisa, você está sendo útil, você deixa de ser intencional, então, tipo, fica bem complicado. Então, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa que abre a sua vulnerabilidade, né, para você mesmo em primeiro momento, sem máscaras. Porque o que foi que a análise fez comigo a primeira vez? Disse coisas sobre mim, né? Simplesmente um questionário. Que eu sabia, mas eu não aceitava. Então, quando eu fiz a minha primeira análise, que eu ganhei de presente, e ela olhou pra mim, a análise, a pessoa não me conhecia, e disse assim, você tem medo de ficar sozinha? Eu chorei horas. Como assim você tem medo de ficar sozinha? Depois, até eu aceitar, né? Baixar a minha própria guarda. Realmente eu tenho medo de ficar sozinha. Você não é, porque eu não quero. Eu sou uma pessoa que preciso de pessoas. Por isso eu comecei minha apresentação aqui com vocês dizendo que eu sou apaixonada por pessoas e por empreendedorismo. Então, foi nesse momento que eu descobri de fato, né? E aí, com a minha vulnerabilidade, eu comecei também a caminhada da fé. Porque a fé não é de poder do cristão, do católico, é fé. Então, assim, foi um dia que eu deixei de ser pedaço e comecei a me tornar inteira. Maravilha. Comecei a colar, né, os pedacinhos e virar aquela colcha de retalhos. Que maravilha. Em falar sobre fé, o seu método está assim muito poderoso e o nome dele é Fiel. Essa é a Mona Lisa que nós estamos aqui desejando. Essa mulher inspiracional, inspiradora de verdade. Me fala um pouquinho sobre esse método. Então, amiga, olhar para dentro de si mesmo exige muita fé, muita coragem, né? E hoje existe um método comportamental, né, dentro da análise chamado DISC, que todo mundo conhece. E eu tentei unir o melhor dos dois mundos. Toda a minha experiência, todo o meu know-how, toda a minha caminhada com Jesus, porque eu sou uma mulher cristã, eu sou uma mulher de fé, não religiosa, sabe? E sou essa pessoa que acolhe, que oportuniza, sabe? Que quer estar com pessoas, vive por pessoas e tem prazer. E eu gosto de estar ocupada também, sabe? Mas eu entendi que eu precisava criar um método próprio, uma linguagem específica de algo que falasse, que a pessoa visse realmente ela é assim. Visse em mim aquilo que eu vou aplicar. Então Deus assim me deu aquela, sabe, foi de Deus. Ele
seu método é fiel. Aí eu comecei a tentar entender o que era. É uma mulher que é uma forjadora, é uma mulher lapidadora. Então, as palavras foram se juntando e se formaram fiel. Aí eu entendi, você tem que ser fiel primeiro a você, para que o método funcione. Por quê? Você precisa de autoconhecimento, você precisa de amor próprio. Sabe? Você, como minha mãe dizia, você precisa primeiro, minha filha, primeiro se alimente, depois alimente o bebê. Porque se você não estiver bem, como é que você vai alimentar seu filho? Aí quanto mais ele chora, mais irritada você fica, porque você também está com fome. Então eu entendi que você precisa estar bem para ser de fato um equilíbrio dentro da sua casa, dentro de uma empresa. Né? Nós convivemos muito mais dentro das empresas do que dentro das nossas casas. Verdade. Então, foi nesse momento mesmo decisivo de lapidação da minha própria história que nasceu a Mulher Fiel. Maravilha, maravilha. E tá, assim, realmente encantador. E esse método vai transformar a vida de todos aqueles que lê o livro. E Mulheres Inspiradoras é uma obra criada para emocionar, transformar e eternizar trajetórias femininas marcada por coragem, fé e superação. Então, convido todos vocês para participar do lançamento do nosso livro, que vai ser dia 30 de janeiro, ali, na Livraria Leitura, no Shopping Salvador, às 18 horas. Vai ser um momento de celebração, um momento lindo, onde nós estaremos lá para atender todos vocês e dar o nosso autógrafo, o nosso melhor. Eu quero saber de você, Ana, o tempo tá corrido, meu Deus do céu, como é bom falar com mulheres inspiradoras como vocês. Como você lida com pressão, Ana, e o desafio, né, as expectativas de exercer esse papel como líder? Como eu falei, né, inicialmente, é realmente ter um emocional muito forte, né, e o que ajuda a gente a ter equilíbrio. Ser gestora, eu costumo dizer que não é fácil, que não é o mar de rosas, que não é o conto da Disney. Né? Então, não é mesmo, nem o morango do amor. Nem o morango do amor. Então, eu costumo dizer que a mulher hoje em dia, ela quando escolhe ser líder, eu acho que é um ato de coragem. Totalmente. Sabe? Eu acho que é um ato de coragem porque a partir do momento em que ela aceita o desafio de liderar pessoas, de lidar com pessoas, ela aceita também os seus desafios internos. De ela, né, se autoconhecer, se autoaprovar, se autovalorizar. Então, a gente, quando vai cuidar do outro, né, a gente primeiro tem a obrigação de cuidar da gente. É verdade. Então, existem situações que, para a gente poder passar, né, por nossos liderados, passar para os nossos gestores, a gente precisa ter autonomia, a gente precisa ter experiência. Eu costumo dizer que as pessoas em que eu busco conhecimento, conselhos, eu busco pessoas que já passaram pelo processo. Eu vou entender o porquê, né, como elas chegaram, o que elas sofreram. Então, eu puxo isso para mim como experiência. Poxa, eu procuro, né, gestores que já tiveram anos de experiência, né, que já têm 10 anos de liderança, 5, né, e eu pergunto, como foi a sua trajetória? Como foi que você chegou? Né? Qual foi o segredo? Né? Então, óbvio que a gente tem a nossa própria caminhada, tem as nossas próprias experiências, mas eu costumo dizer que quando a gente também tem ali a experiência do próximo, a nossa experiência ela fica mais leve. Maravilha, Né? maravilha. Então, e óbvio, né, que é se auto ter o entendimento, né, do processo em si o tempo todo. Então, eu hoje busco vários cursos. Né? Como eu falei, eu sempre fui curiosa, então eu sempre fui de querer entender um pouco de cada área, sabe? Então, eu hoje faço cursos de mentorias, né, para entender como é que funciona o mundo empresarial. Eu hoje faço cursos da área de gestão. Eu hoje procuro fazer cursos da área jurídicas, porque a empresa ela também tem a parte jurídica. Claro. E hoje, né, a gente como gerencia, né, tem o nosso empreendimento, a gente precisa, né, acho que é obrigação a gente saber o mínimo, né, dos nossos direitos, dos nossos deveres, e para que ali a gente consiga ter uma moldura de como a gente se comportar,
né, em sociedade. Verdade. E eu estou muito feliz, né, vendo a sua desenvoltura, assim, na sua fala, muito poderosa. Porque quando eu conheci a Ana era tão tímida. E hoje, vendo a Ana aqui, praticamente uma locutora. Que coisa boa. Ana, nós já estamos chegando... Comunicadora nata, desenvolveu bastante. Glória a Deus, viu? Eu gostaria que você deixasse as suas mensagens final, né, para todas as empreendedoras, empresárias. Algo assim extraordinário. E deixe também suas redes sociais. Pronto. O que eu hoje deixo, né, de mensagem para quem está nos assistindo é que, né, você é possível, você pode fazer o que você quiser, né, e você não precisa de validação de ninguém para isso. Você tem que primeiro pensar em si mesma. Eu costumo dizer que a gente, para poder, né, é a frase que a gente, para cuidar do próximo, né, a gente cuida de nós mesmos. E como ela falou, ela teve uma trajetória, ela criou uma metodologia, mas até lá, né, a gente, para poder dar um testemunho, a gente passa pelo processo. Verdade. Né? E só podemos curar o outro depois que a gente é curada, né? Sim, E e tá dentro muitas de nós. vezes, Gal, a gente cuida do outro sangrando também, né? Então, assim, eu costumo dizer que mesmo sangrando, a gente cuida do outro. E quando a gente cuida do outro, a gente também é curado. Então, existe a palavra bíblica, né? Que a gente cura para ser curado, a gente perdoa para ser perdoado. Então, muitas vezes a gente vai estar sangrando, a gente não vai estar no nosso melhor dia, a gente não vai estar no nosso melhor momento, mas a gente vai dar o nosso melhor pro próximo, porque acho que é através daquela ação em que a gente vai se sentir curado, é que a gente vai se sentir bem. Maravilha. E deixe seus contatos, né? Sua rede social, para que as pessoas possam lhe procurar. Pronto. Hoje a minha rede social, ela vai estar como Carlinha Alves, né? Para quem não sabe, eu tenho uma segunda profissão, né? Hoje eu sou gerente, mas eu também sou criadora de conteúdo. Então, eu também trabalho com marcas, eu trabalho com divulgações, né? Então, eu tenho esse misto, né? Maravilha. São profissões totalmente Empreendedora diferentes. de sangue. Empreendedora de sangue. Empreendedores me escolhem a gente. É, A gente escolhe a gente. Mas eu tenho certeza Vamos que lá. vai dar tudo certo, Aí, né? pronto. Porque você já tá no eu tô assim, boba, assistindo ela falar. E você, Mona, deixa aí uma mensagem para a mulher empreendedora, uma mulher imparável, né? Que está aí triste, sem saber o que fazer. Dá aí uma mensagem para essas mulheres poderosas. Mulher, fique triste assim, não. Seja intencional. Tudo na nossa vida a gente precisa ser intencional. Pare de se abandonar. Porque o filho nasceu, cuide do seu cabelo, cuide da sua pele, do seu rosto com o que você tem. Você precisa fazer declarações poderosas, declarações diárias, matinais, dizendo quem você é, ainda que você não veja. Faça declarações, eu sou uma mulher inspiradora, eu sou uma mulher imparável, eu sou uma boa mãe. Então, pare de se abandonar, pare de acordar e pegar o celular. Vá orar, vá falar com o Criador, vá ver o passarinho cantando, bote um louvor, bote uma música que te relaxe, vá beijar seus filhos, fazer uma massagem no seu marido, vá ser quem você precisa ser, que é uma mulher fiel a si mesma e inteira. Deixa seus contatos. Minha rede social é @eu-sou-Monalisa com Z, Mata com 2T. E nos encontramos aí, né, nas redes sociais. Mona, minha querida, tô aqui muito honrada e feliz ter você aqui no nosso podcast. Receba a nossa lembrancinha com muito carinho. Obrigado. Ana, minha querida, você também receba aí com muito carinho nossa lembrancinha aqui no A gente não podcast. gosta, né? A gente gosta. Eu estou muito honrada, muito feliz de ter vocês aqui. E vocês, todos vocês que estão aí do outro lado, muito obrigado pela audiência. Vá lá no nosso canal do YouTube, se inscreva. Nosso episódio vai estar aí no nosso canal do YouTube. Conheça também nossas redes sociais, no Instagram, Podcast Inspiração Oficial. E eu agradeço a todos vocês pela audiência. Muito obrigada, até o próximo episódio. Pronto?